a gente tem um projeto que mostra um 3D, um projeto estrutural. Então, a gente tem a parte da fundação, né? E aqui, a parte da fundação, a gente tem a leitura do projeto também, novamente com os eixos. Ó. Aqui tem os eixos. Opa, selecionei. Aqui a gente tem os eixos, certo? Ó, aqui a gente tem os eixos. Aqui acabou saindo, acho que linha até mais esse projeto. Gente, cada projeto é de um jeito, tá? Vocês vão ver que a cota começa a modificar, vocês vão ver que a fonte modifica. Então, vai muito do projetista, vai muito do engenheiro que está executando, né? Tratando a planta, tem projeto que a gente precisa lembrar de estar tratando a planta antes de enviar. Então, aqui a gente tem os eixos. E, ó, se você olhar aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma estaca com uma leitura diferente, uma legenda diferente, e aqui a gente tem outra estaca. Então, a gente tem uma estaca com um bloco de coroamento, uma estaca sem bloco, outra estaca sem bloco, e chama até de BR. E aqui a gente tem duas estacas com um bloco de coroamento e aqui uma outra estaca. Você consegue identificar isso no 3D? Você consegue olhar para isso e identificar mais ou menos como seria isso num 3D, numa vista de 3D? Então, aqui você consegue identificar ó, uma estaca, aquelas duas estacas que não tem broca, aquelas duas estacas que não tem bloco de coroamento, e aqui a gente tem uma estaca, duas estacas com bloco de coroamento, aqui um sozinho. Então, a gente consegue ver que exatamente aqui, ó, uma estaca sozinho, duas estacas num bloco de coroamento, duas estacas sem bloco de coroamento e uma estaca com bloco de coroamento. Aqui, ó, uma estaca, duas sozinhas e uma estaca com bloco de coroamento. Exatamente essa situação aqui, ó, que a gente consegue enxergar num 3D. Então, essa visão no 3D, você precisa ter, treinar e ir treinando ela conforme você vai fazendo leitura de projeto, conforme você vai executando o projeto. Aqui, por exemplo, você vê que tem duas legendas. Ó. São 6 estacas com essa legenda. Você vê que é uma estaca circular com 25, profundidade de 3 metros. E aqui são 26 estacas com essa legenda, que também é uma estaca circular de 25, com uma profundidade de 7 metros. Então aqui você vê que existem as duas profundidades diferentes e também elas pegam pesos diferentes, tá vendo? Então aqui é um detalhe dessa estaca. E você vê que também existe um detalhe da armação da estaca. Então, quanto existia no outro? É o detalhe do bloco, você vê que são dois tipos de bloco. Um bloco para duas estacas e um bloco para uma estaca, nessas dimensões. Então, aqui está o detalhe da estaca, a armação da estaca, o estribo da estaca. E aqui a gente tem os nossos blocos de coroamento. Então, cada projeto é de um jeito. Esse aqui tem um 3D, esse aqui, em compensação, não tem um corte, mas ele tem um 3D. Aí você tem toda a planta de locação de eixos. Aqui você vê que tem a arquitetura em cima, você vê que tem a porta, você vê que tem janela, você vê que você consegue identificar o layout da arquitetura por cima. Já o outro projeto que a gente tem aqui, por exemplo, ó, é um projeto de sapata, fundação superficial, a gente tem os eixos e ele não tem o 3D, mas ele tem um detalhe aqui de como que é a sapata. E ele tem também um detalhe do corte, onde você tem um corte para você conseguir situar os níveis. E aí temos um outro projeto, que é esse projeto aqui, ele já também tem um pouco do layout, ele tem os eixos, e aqui ele passa todos os blocos de coroamento com as estacas, a locação do pilar também tudo certinho. Aqui mais para baixo ele também tem o detalhe de todos os blocos, tudo certinho, o detalhe da estaca, também tem a tabela da armação da estaca. Então, os projetos são de profissionais diferentes, mas todos contendo as mesmas informações. A locação, a geometria, o detalhe, a armação. Então, você consegue, como projeto, dentro da obra, coletar as informações. Quais as informações que você precisa de primeira, assim, fazer a locação dos eixos na obra. Vai usar topógrafo, você vai fazer na mão, precisa alocar os eixos de forma correta, para não ter dor de cabeça. Depois disso, você vai para as informações da geometria, né? Aonde está a locação das estacas. Você loca as estacas e aí você, ao mesmo tempo, começa a coletar as informações com o volume de concreto, a quantidade de armação que você vai precisar utilizar,
a geometria do bloco de coramento, como que você vai fazer a escavação, se é fundação profunda, se é fundação rasa. Você começa a fazer associação para também fazer a escavação junto com a viga baldrame. E aí você vai dando andamento com o projeto, para você não ter nenhuma dor de cabeça na obra.